E olha que legal, os brasileiros estão vivendo mais. O número de idosos no Brasil aumentou e na próxima década será grande o percentual de pessoas com mais de 60 anos. E essa longevidade toda está relacionada à boa alimentação, exercícios físicos e muito trabalho. Os brasileiros estão vivendo mais. Um estudo mostrou que a expectativa de vida saltou de 72 para 75 anos. Isso porque eles estão comendo melhor, dormindo bem e se exercitando com muito mais frequência. Prova disso é o senhor Joaquim, que vai contar pra gente um dos segredos da longevidade. Joaquim, há quanto tempo o senhor se exercita? Há quanto tempo? Bom, eu comecei assim seriamente em 88. E quais são os benefícios agora para o corpo que o senhor percebeu depois que o senhor começou a se exercitar? Olha, uma das coisas que eu percebo muito bem é que os meus contemporâneos, né? Eles estão todos reclamando de dor na junta, que dor nas costas, e dói aqui, dói ali. Pô, agora, graças a Deus, eu não tenho dor nenhuma. Agora, faço exercício todo dia. Saúde é muito viva, de carne e osso, e com muito sangue circulando, graças a Deus, porque parece que um segredo da vida é deixar o sangue circular, né? Então agora conta outro segredo pra gente. Quantos anos o senhor tem? Que eu tenho de vida? De vida eu fiz 83 nesse princípio de mês. E quem diria que os idosos ganhariam cada vez mais destaque na sociedade? Durante anos, as últimas gerações cresceram ouvindo que o futuro estava nas mãos dos jovens. Pelo visto, as coisas mudaram. Hoje, os idosos estão a todo vapor. Eles se exercitam, movimentam a economia e continuam no mercado de trabalho. Tudo isso sem esquecer de cuidar do físico e da mente. Hoje eu trabalho com recursos hídricos. Trabalho para criar uma gestão das águas para que não aconteça com todos o que aconteceu com o pessoal de São Paulo esse ano, 2 anos atrás, onde quase ficaram sem água lá, né? O aumento da expectativa de vida está, sim, relacionado ao fato de que a concepção de saúde mudou. Para se ter ideia, na década de 40, o tempo médio de vida dos brasileiros não passava dos 46 anos. Mas parece que de lá para cá houve uma mudança de comportamento e as pessoas têm se esforçado para deixar de lado o sedentarismo e tentado, nas pequenas coisas, criar oportunidades para movimentar o corpo. As avós estão cada vez mais ativas, estão participando de grupos ativos, frequentam aulas, danças, atividades dinâmicas, e por isso está crescendo cada vez mais o público de atividade física para elas. Tem essa opção, vai subir ao elevador 3 vezes por dia, uma das 3 sobe pela escada, é bem bacana sim. O primeiro passo é fazer uma atividade prazerosa. Então, se ele se sentia bem caminhando, se ele se sentia bem jogando um futebol, fazendo alguma atividade que te dava um pouco de prazer, começa por ela. É legal. E buscar uma academia para fazer um condicionamento físico, para te dar um suporte para aguentar essa atividade. Para o homem, o aumento da longevidade é muito bom, mas para o governo, esse tempo de vida a mais é sinônimo de gastos com a aposentadoria. É que como os brasileiros estão envelhecendo de maneira saudável, o período de recebimento desse benefício se estende, o que representa um impacto nos cofres públicos. Talvez você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a economia. Para entender melhor, vale lembrar que a realidade do Brasil de hoje não é a mesma de anos atrás. Nas últimas 2 décadas, o país tinha um considerável número de trabalhadores em idade ativa, entre 20 e 60 anos. Esse foi um bom período para a Previdência Social, pois gerou um alto desenvolvimento na economia. Mas os anos passaram e esses trabalhadores que influenciaram no crescimento do país envelheceram. E, como consequência, aumentou o número de pessoas que recebem a aposentadoria e diminuiu o número de contribuintes do INSS. Consequentemente, isso dificulta a gestão das contas previdenciárias. Gestão essa que está complicado hoje em função de uma ausência de planejamento por parte dos gestores da Previdência. Porque há 40 anos atrás no Brasil, isso era muito claro dessa transição demográfica. Ou seja, as mulheres brasileiras na década de 60 tinham em média de 5 a 6 filhos. E as mulheres de hoje têm em média de 1 a 2 filhos.
1,7, que é a média geral. Então, qual o resultado disso? Os gestores públicos deveriam ter planejado, nesse momento de queda na taxa de natalidade, uma política previdenciária daqueles que estavam entrando no sistema previdenciário, por exemplo, na década de 60, 70, 80, 90, até os dias atuais. O fato é que, ultimamente, têm sido constantes os noticiários a respeito de uma reforma na Previdência. Ou seja, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, o governo discute a ideia de prolongar o tempo de trabalho do contribuinte, na expectativa de amenizar gastos considerados extras com as contas previdenciárias. O objetivo do governo com a proposta de reforma previdenciária é uma reforma muito abrupta, não respeitando os direitos adquiridos desses trabalhadores. Então, o governo atual, sob a liderança do Ministério da Economia, tem colocado que expectativa de direito é diferente de direito adquirido. O que significa isso? As pessoas que entraram no sistema previdenciário há cerca de 10, 20 anos atrás, não têm os seus direitos respeitados, já que o governo entende isso como expectativa de direito só. Muda a regra no meio do jogo. Isso é muito ruim para aqueles que fizeram o planejamento. E a argumentação do governo é que não tem dinheiro para pagar esse número de aposentados que tende a crescer. Só que o problema é que o próprio governo que errou no projeto de planejamento pensando nesse envelhecimento da população. E você se lembra do seu Francisco, aquele do início da reportagem? Ele e tantos outros brasileiros são exemplos de aposentados que continuam na ativa, contribuindo com a economia e complementando a renda. E você, quer saber o segredo de tamanha disposição? Agora, precisa cuidar, né? Senão não adianta nada também. Um bom DNA, se você arrebenta tudo com bobagens durante a vida, né? São várias as opções para aproveitar o verão, como praia, piscina, acampamentos. Mas muitas vezes são nesses locais e nessa época do ano que acontecem alguns acidentes. O repórter setorial conversa hoje com o capitão Monteiro, ele é da Defesa Civil. Quando chega o verão, todo mundo pensa só na alegria, mas tem que pensar também nas cautelas. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Estamos recebendo o capitão Monteiro, ele é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, e vai nos dar boas dicas, né, capitão? Satisfação em tê-lo conosco. Prazer é nosso estar aqui mais uma vez. Capitão, verão, todo mundo quer usufruir o máximo. Aí vem aquela história, começa a chover, o cara não quer sair da praia. Aí, ó, raio, perigo. Queria que o senhor nos falasse sobre isso. Essa temporada do verão, a gente tem um aumento considerável das pessoas, né, dos turistas aí frequentando os balneários, né, as nossas praias, especificamente que também na nossa região, Litoral Norte, os 4 municípios do Litoral Norte. E esse período ele vem, um período com o calor, você tem um aumento da umidade e vão acontecer as pancadas de chuvas com intensidade de moderada a forte. Normalmente essas intensidades de chuvas fortes, elas vêm acompanhadas de vento, às vezes de granizo e também de descargas elétricas, de raios. E quem está nessas áreas abertas, como as praias, com certeza tem que ter a devida cautela, saber o que ele tem que fazer, algumas orientações mínimas para não se colocar em condição de vítima em potencial. Eu já soube também que não é só praia, né? Água é atrativo de raio, né? Piscina, rio, né? E também o perigo no chuveiro elétrico em casa. Na verdade, o ponto crucial é quando você está num local aberto e você é o ponto mais alto desse local aberto, você será o atrativo para a ligação, né, de canal elétrico aí do solo com a nuvem carregada de energia que deve descer. Então, o ideal é que você não se coloque, não permaneça nesses locais de campo aberto. Campo de futebol, qualquer descampado, às vezes uma área de pastoreio aí nas fazendas, né? E também, especificamente, em praias, onde é local que normalmente é bem aberto, e as pessoas às vezes pensam em se proteger embaixo de um guarda-sol, que tem ainda normalmente são estruturadas por algum cabo metálico. Aí aumenta ainda mais a possibilidade de ter uma descarga elétrica ali. Segurança relativa é estar dentro do carro. Dentro dos pneus.
O carro, os pneus, apesar do carro ser de metal, os pneus eles transformam aí num isolante, né? Mas é melhor estar dentro do carro do que fora dele. Então, dentro do carro, fecha as portas, as janelas, não fique com o rosto, parte para fora do carro. Está dentro do carro é melhor. O ideal ainda é que você, dentro do carro, se coloque em um local abrigado. Se puder entrar dentro de um estacionamento, alguma área abrigada, é melhor ainda. Mas é bem melhor estar dentro do carro do que fora do carro. Estou vendo que aqui o Vale do Paraíba é mais atrativo aos raios. Nos últimos anos tivemos poucas vítimas, né, mas normalmente no estado de São Paulo sempre, infelizmente, sempre temos vítimas aí de descargas elétricas nesse período da Operação Verão. A gente trata na Operação Verão, que começa ali, chamada na verdade Operação Chuvas de Verão, a Defesa Civil do Estado, em parceria com as Defesas Civis municipais, coloca em operação o Plano Preventivo de Defesa Civil, PPDC. Então, esse plano ele opera de 1º de dezembro a 31 de março, podendo ter uma variação dependendo da condição climatológica e até dos acumulados de chuva. Então, nesse período, além das questões aí de raios, né, que tem um trabalho também da Defesa Civil do Estado, junto com as Defesas Civis municipais, de orientação, esse aqui é um trabalho espetacular para a gente levar a informação para as pessoas, mas também tem um trabalho de monitoramento diário. Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, uma área bem crítica devido ao nosso relevo, né? Mas monitoramento diário por conta, principalmente, de deslizamentos. Então, é feito um monitoramento diário dos nossos municípios, com acompanhamento meteorológico, vistorias de campo. Então, um trabalho intenso da Defesa Civil do Estado, em conjunto aí com as Defesas Civis municipais, para a gente minimizar os efeitos aí de danos, tanto de instalações, né, de edificações, quanto danos pessoais. O senhor falou da importância de programas como esse, e eu tenho praticamente certeza que a redução de casos de pessoas atingidas por raios também se deve a campanhas educativas que estão sendo realizadas pela Defesa Civil em conjunto com os órgãos de comunicação, entre outras ações, né? São várias as ações. A Defesa Civil, nós já fornecemos para os municípios aqui do Litoral Norte faixas orientativas para os banhistas, né? Então, essas são afixadas nas praias ou em locais de acesso, mesmo dentro das cidades, que tem uma movimentação de pessoas, para que elas tenham conhecimento da informação de que, se estiver, às vezes o raio, normalmente ele acontece até antes da chuva. Então, está formando aquelas nuvens carregadas, você vê que já começou a aproximar algumas questões de raios, deixa a praia, vá para um local abrigado. Então, são várias ações, né, de rádio, de TV, como essa aqui, um trabalho, um espaço espetacular, mas também ações até de orientações corpo a corpo, feito pelas Defesas Civis na nossa região. Capitão Monteiro, eu acho que muito se deve à própria natureza, mas muito também se deve à imprudência das pessoas. Tem gente que não pode ver aí uma possibilidade de expandir a territorialidade sobre o mar, né? E faz aqueles piers, avanços e tal. Daqui a pouco vem a maré e derruba tudo, rebenta e as pessoas acabam atingidas. Eu vou lhe pedir para falar sobre esse assunto também, sobre a imprudência das pessoas, mas na sequência da nossa entrevista, que volta já já aqui no Repórter Setorial. Cientistas descobrem por que devemos tirar os sapatos antes de entrar em casa. O intervalo é rapidinho, voltamos já.